1 Coríntios 10, nós vamos ler a partir do versículo 14. Todo mundo achou? Todo mundo situado? Vamos ler então, a partir do 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Digo isso a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que digo. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão, não o Paulo, né? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há sempre um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Observai o povo de Israel. Por acaso os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou será que estamos provocando os ciúmes do Senhor? Por acaso somos mais fortes do que Ele? Seguindo nosso estudo, a exposição na carta de Paulo aos Coríntios, nós vimos semana passada que Paulo vai então questionar o tipo de liberdade e direito que os crentes da igreja em Coríntios estavam abdicando para si, não é? Que eles estavam, no final da história, usando como argumento para participar de cultos pagãos nos templos de divindades gregas, não é? E nós vimos que Paulo então vai fazer um apontamento com base no Êxodo, usando o episódio da adoração ao bezerro de ouro, não é isso? Como sendo algo que deixou Deus enfurecido, e Deus então vai ali usar a sua ira ardendo em ciúmes, não é? Por conta daquele tipo de comportamento reprovável de Israel. Nós estudamos até o versículo 13, e o 14 eu falei semana passada, é um versículo de transição para a continuação do argumento de Paulo. Seria como se Paulo tivesse dado uma respirada, não é? E agora ele retoma, usando também alguns exemplos, né, para conduzir os crentes dos coríntios à compreensão que ele estava tentando passar para eles. Qual era o problema aqui? O problema é que esses crentes, esses membros da igreja que Paulo havia plantado na cidade dos Coríntios, eles vinham de uma origem idólatra. Eles participavam, como toda a sociedade daquele tempo, dos cultos às divindades, né? Dos templos que eram ali em meio a rituais oferecidos animais para essas divindades e celebrado então um jantar comunitário, não é? Assim era a adoração no mundo antigo. Eles sacrificavam os animais, parte ia para os sacerdotes, parte era assada, não é? Era feita ali de maneira a servir todas as pessoas um jantar, e a pessoa participava daquele jantar em comunhão com a divindade para a qual ele havia levado a sua oferta. Assim era a idolatria no mundo pagão. É óbvio que em meio a esse tipo de religiosidade, em meio a esse tipo de culto, haviam também as chamadas sacerdotisas cultuais, que eram prostitutas, né? Porque esse tipo de adoração envolvia imoralidade e promiscuidade, que é combatido por Paulo também na carta aos Coríntios. Ele já vem, na verdade, chamando a atenção desses crentes há muito tempo, desde o capítulo 1, né? Porque eles iam, em nome da liberdade que eles tinham em Cristo, participar dessas adorações
como quem tinha um entendimento de que participar daquilo não oferecia nenhum tipo de risco espiritual para ele, já que ele agora tinha a compreensão de que havia somente um Deus, de que Jesus era o Senhor da vida dele. Eles achavam que, por conta do seu conhecimento e do seu discernimento, participar daquilo não oferecia nenhum risco. Então eles participavam dos rituais, dos jantares, dos encontros, dos cultos, achando que de certa forma eles eram fortes espiritualmente e intelectualmente para se submeterem àquele tipo de coisa. Então Paulo aqui no versículo 14 já começa, depois de arrazoar, não é, sobre alguns pontos no início do capítulo, de maneira a não orientar, mas a dar uma ordem aos membros daquela igreja para que eles fugissem da idolatria. E fugir aqui não é resistir, nem lutar, nem enfrentar, é fugir mesmo. E Paulo vai dizer por quê. Então, para que fique claro, aonde Paulo quer chegar é realmente sobre detectar o perigo e sair em retirada, e bater em retirada, e fugir, porque aquilo oferece um risco tremendo. A palavra aqui, no grego, para fugir, é como se você estivesse andando em um lugar ermo e de repente se deparasse com uma fera ou algo iminente, de perigo iminente. E aí você não fica esperando para ver o que vai acontecer, não é? A gente vê isso toda hora nos filmes de suspense, de terror, não é? Você sabe que tem um perigo porque você está do lado de cada câmera, né? Você está do lado de cada tela, porque o filme já apresentou um perigo. Mas tem sempre aquela pessoa que fica andando naquele lugar completamente isolado. E quando o barulho acontece no meio do mato, você pensa, foge, mano, né? Mas no filme a pessoa sempre fica, né? E acaba morrendo. A ideia aqui é essa: fugir da idolatria, sair em retirada, partir em retirada. E Paulo vai dizer, porque não é somente uma questão de enfrentamento, de coragem, não é? De combate, mas porque existem poderes por trás da idolatria que podem e muito trazer problemas destrutivos para a igreja dos Coríntios. E é isso que Paulo vai passar a dizer agora. Versículo 15 ele diz assim: digo isso a pessoas sensatas. Então, Paulo aqui não está agindo de ironia, como agiu algumas vezes nessa carta, quando ele diz, sábios coríntios, não é? Ele está realmente conclamando para que aquelas pessoas que tinham algum tipo de discernimento prestassem atenção no tipo de conteúdo que ele irá ensinar agora sobre o porquê de bater em retirada no caso da idolatria. Ele diz assim: digo isso a pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que digo. E aí, interessante aqui, que a abordagem de Paulo, a primeira, vai ser sobre a ceia do Senhor, que se celebrava desde o século I, né? Porque a ceia foi instituída por Jesus. E Paulo traz alguns elementos bem interessantes aqui. Ele diz assim: acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Percebam que Paulo está combatendo a ida desses crentes a esses jantares religiosos que eram oferecidos a divindades, correto? Esse é o ponto. E aí Paulo vai usar como exemplo, não é somente um exemplo didático ou pedagógico para dizer alguma coisa, mas de fins teológicos, uma outra refeição, que é a ceia. A gente hoje faz a ceia com um pãozinho cortadinho, né? Pão de forma cortado e suco de uva. Mas a ceia no século I não era assim, né? Era uma celebração, era uma festa. As pessoas levavam comida mesmo e jantavam e participavam de uma refeição comunitária. Então, Paulo vai dizer assim: acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Interessante que Paulo chama o vinho, não é? Que Jesus ali no seu último momento com os apóstolos vai celebrar dizendo: este é o cálice da aliança, não é isso? Jesus fala: este é o meu sangue derramado por vocês, fazei isso até que eu volte, não é?
Paulo vai chamar esse momento, esse cálice de bênção. Não é assim que está aí? Em algumas traduções pode ser que esteja cálice de graça, mas a palavra no grego, no original, é cálice da bênção. Por quê? Porque os judeus celebravam a Páscoa, dentre algumas taças de vinho que eles usavam, cada uma com uma oração, a terceira taça era a taça da bênção, era o cálice da bênção, em que se fazia uma oração agradecendo a aliança de Deus com o povo. Jesus vai instituir a ceia na Páscoa. Então a ceia que eles estão celebrando, os apóstolos com Jesus, é a ceia de Páscoa, que celebrava a saída do povo do Egito, não é isso? A Páscoa era isso, né? A saída do povo do Egito. Se comia então ervas amargas para se lembrar do cativeiro no Egito, da escravidão, não é? Da escassez de alimento, por isso as ervas são amargas, para que eles se lembrassem da amarguidão que era ser escravo no Egito. E pão sem fermento, não é? Que eles comiam. Pão sem fermento também para lembrar do problema que era a alimentação, porque o pão sem fermento não crescia, né? Ficava um pãozinho bem parecido com um biscoito creme crack que nós temos hoje. Era para lembrar justamente do sofrimento, né? E Deus estava libertando o povo. Então toda vez que se celebrava a Páscoa, que simbolizava o cordeiro imolado, para que o sangue fosse passado nas portas, não é isso? Quando eles saíram do Egito, porque o anjo da morte viria, ele ceifaria os primogênitos. Todo mundo lembra dessa história, né? Se você não lê a Bíblia, no filme você assistiu. Então, esse movimento de fuga do Egito, de libertação, era a Páscoa. Jesus vai instituir uma Páscoa também. E a Páscoa que Jesus está celebrando, que é na data certinha, é o momento de Páscoa. A terceira taça, que era a taça da bênção, é que Jesus vai converter na bênção da nova aliança. Por isso que ele diz, esse é o cálice da nova aliança, o meu sangue vertido por vocês, fazer isso até que eu volte. Então o cálice que Paulo está trazendo para a gente, da ceia, é o terceiro cálice da Páscoa que Jesus vai converter, não é? Em algo que continuava sendo sobre uma libertação, não mais do Egito, mas da escravidão do pecado e uma nova aliança em Deus. E Paulo vai dizer assim, esse cálice instituído por Jesus, o cálice da nova aliança, o sangue derramado por nós, Paulo vai dizer, ele diz assim, que abençoamos, né? Não é que eles abençoassem o cálice, mas que eles traziam através do evento e da tomada do cálice uma bênção para a igreja, não é? Para aqueles que participavam, para aqueles que estavam em comunhão, e essa é a palavra-chave do texto, com o Cristo da cruz. Ele vai dizer assim, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. E comunhão é uma palavra que em português ela perde o significado do texto. A palavra no texto é koinonia, não é comunhão como a gente entende, porque comunhão é sair todo mundo junto para comer um negócio, né? A gente faz um evento e fala, estamos em comunhão. Tem até o ministério de comunhão, né? Que o Chico é o líder. Vamos fazer um evento de comunhão, e a gente vai e acha que comunhão é um momento de festividade. A palavra no grego não. A comunhão é estar junto em um mesmo objetivo. Quando Paulo fala para os filipenses, por exemplo, que aquela igreja tinha comunhão com ele, ele está dizendo que aquela igreja estava junto com ele, era parceira com ele, num trabalho de evangelização, de missões. Por isso a igreja tinha comunhão com ele. Então a comunhão é sobre algo em comum, algo que partilhamos, algo que faz com que nós sejamos parceiros. Então o que Paulo está dizendo? Que a igreja, quando se reunia e celebrava a ceia, o cálice simbolizava a participação na nova aliança do Messias. Estamos celebrando aqui uma aliança que Deus fez com a gente, nos chamou de seu povo, nos tirou da escravidão do pecado, nos libertou, nos conduz agora para a terra prometida, né? Que no final da história, em Israel era a terra de Israel e para nós é a vinda de Cristo e a transformação de toda a criação. Então Paulo está falando, você quando participa da ceia, você está celebrando tudo isso.
Você está celebrando a nova aliança, você está celebrando o sangue de Jesus derramado na cruz por você, você está celebrando a libertação do pecado, você está celebrando justamente o que Deus enviou seu Filho para fazer em comunhão com Ele. Não é à toa que Paulo vai orientar, e a gente vai estudar isso mais para frente, que se você tiver um problema com seu irmão, né? Brigou, ficou chateado, ele fala, melhor ir pedir perdão antes e celebrar a ceia depois, porque não faz sentido. Se a ceia é sobre o corpo de Cristo, e vai ser o segundo elemento da ceia, que é o pão, se é o corpo, como é que eu posso celebrar o corpo se eu estou brigado com ele, né? Então, existem dois aspectos aqui. O primeiro, o cálice, o sangue de Jesus, a nova aliança, que faz com que a participação nesse episódio, não é somente a participação, porque o poder disso tudo da aliança não está no vinho nem no cálice, e nem participar, né? Está em fazer parte desse chamado e dessa aliança. É sobre isso, não é eu vou tomar um copinho de suco na igreja e eu vou sair dali, né, super purificado ou algo do tipo. Não faz nem sentido, né? É sobre fazer parte do povo de Deus celebrando aquele momento, é sobre isso. Então esse primeiro aspecto da ceia, ele é vertical. É você e Cristo, o sangue vertido na cruz, o pacto da nova aliança, a libertação do pecado e rumo à terra prometida, que são os novos céus e a nova terra. Amém? E ele vai trazer o segundo aspecto assim: acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O segundo aspecto da ceia aqui, da Eucaristia, né, é o pão. E o pão aqui, embora também signifique o corpo de Cristo, não é assim que Jesus celebra a sua ceia? Esse é o meu corpo partido por vós, quebrado, não é? Partido porque ele sofre, porque ele é crucificado, porque ele morre, não é isso? Mas o pão aqui também tem um significado de algo horizontal, que em Cristo, por causa do seu sacrifício na cruz, por causa de tudo que ele fez pela igreja, quando eu parto o pão, e não se partiu o pão, né? Na verdade, não sei se vocês sabem disso, mas a ceia no século I era celebrada com um único cálice, né? O cálice da bênção era um cálice, que todo mundo bebia do mesmo cálice. E o pão da mesma forma, era um único pão. Inclusive é o exemplo que Paulo dá aqui, as pessoas iam arrancando nacos do pão e comendo, pedaços do pão e comendo, porque aquilo simbolizava o corpo de Cristo, morto por nós, em que nós juntos, como corpo de Cristo também, porque a igreja foi feita o corpo de Jesus, não é? Não é que nós sejamos o corpo literalmente, uma perna, um braço, não é sobre isso, né? Mas é uma metáfora que simboliza realmente a obra de Cristo, que é justamente através da cruz, convocar o seu povo. O pão é isso também. Então você tem o primeiro episódio, o primeiro elemento da ceia, que é o sangue, que é vertical, e o pão, que é horizontal. Só se celebra a ceia se você estiver em comunhão com o corpo. Se você não está em comunhão com o corpo, você não está celebrando nada, você só está comendo pão mesmo, é só pão. Mas o ponto de Paulo aqui é que essa cerimônia, esse evento que marcava ali a adoração na igreja, significava também que a igreja pertencia a Cristo, porque é através da sua obra, sua morte e ressurreição, que nós somos feitos filhos de Deus. Portanto, faz todo sentido Paulo dizer: fujam da idolatria, porque vocês participam de uma celebração cujo sacrifício que foi feito, cuja morte e expiação de Jesus faz de vocês exclusividade dele, e não dos ídolos, e não dos templos pagãos ou pagões, e não das divindades gregas. Vocês pertencem a eles. Fugir da idolatria. E o que é idolatria? É óbvio que no século I, a idolatria, assim como no Antigo Testamento, era se prostrar diante de outros deuses, né? Deuses com D minúsculo. Adorar outras divindades.
Sendo mais abrangente, o ídolo era tudo aquilo que substituía Deus na adoração, na devoção, na submissão. A história de Israel está permeada desse tipo de coisa. Israel eventualmente se voltou contra Deus e se virou para os ídolos, para as imagens, para esses cultos, para esse tipo de celebração. Hoje em dia, não é tão comum esse tipo de coisa, embora alguns grupos religiosos ainda insistam em se prostrar diante de imagens. Mas nós temos conhecimento, através de literatura publicada, através de um trabalho não só teológico, mas também sociológico, condições de identificar quais os ídolos do nosso tempo. Porque o ídolo, ele é todo aquele objeto da nossa devoção que substitui o lugar de Deus no nosso coração. Assim, não se engane achando que para ser idolatria precisa ter uma imagem em você de joelho. Isso é uma metáfora. Até porque Paulo, na continuação do texto, ele vai dizer: os ídolos não são nada. Eles não são divindades. Eles nem existem, ele vai dizer. Mas existe algo por trás desse tipo de sujeição que exerce poder sobre as pessoas e aprisiona. E aí eu estava fazendo uma pesquisa, tem até um livro bem interessante, você encontra na Amazon, ele é chamado Ídolos Modernos. É algo bem interessante de se ler. Mas eu encontrei uma pesquisa bem interessante de uma instituição americana chamada Lifeway Research. Eles entrevistaram mais de 1000 pastores em 2021. E a pergunta a esses pastores de denominações diferentes é: quais ídolos eles identificavam na sociedade do seu tempo, inclusive na igreja? E aí, pasmem vocês, a pesquisa é abrangente e, assim, a maioria indicou os mesmos ídolos, ou o que eles entendem ser os ídolos do nosso tempo. E eu trouxe aqui os 4 que foram, de maneira majoritária, apontados por esses pastores. Se isso tem algum tipo de significado para a gente, é bom você prestar atenção. Primeiro, ídolo. Perceba só, eles não deram uma lista para esses pastores, escolhe aí. Eles pediram para eles identificarem o que você acha que pode ser um problema, que pode gerar idolatria nas pessoas hoje. Primeiro aspecto, você está pensando aí, eu sei. Se eu falar assim, o que você acha que foi, né? O primeiro mais apontado, conforto. Como assim? Conforto pode ser um ídolo para as pessoas. Como? Quando a busca por conforto substitui a adoração a Deus. Bom, pastor, mas como assim? Eu não posso estar em uma situação de, por exemplo, comprar um carro mais confortável, botar um ar-condicionado? Não é sobre isso. É sobre estar todo o tempo em busca desse tipo de coisa. Por quê? Existem situações que vai gerar na gente confronto. E não é confortável ser confrontado. Existem situações que vai gerar em nós desconforto. Isso é o oposto do conforto. Então me parece que o que esses pastores estavam indicando não é ter uma poltrona que você senta para ver uma televisão e ela é extremamente confortável. É sobre um estado de espírito que não admite ser confrontado, chamado a atenção, que não admite se sujeitar realmente a um estado, quem sabe, de pecado, que necessita realmente de um chamado ao retorno. Por isso esses pastores indicam, porque essas pessoas que eles estão aqui apontando como se sujeitando a esse tipo de ídolo, são pessoas que não admitem mais ser realmente confrontadas através das escrituras também. E já que eu vou na igreja para ficar tomando esporro, eu vou na igreja para ficar sendo chamado a atenção, para o pastor ficar brigando comigo, aí o que as pessoas fazem? Elas não deixam de ir na igreja não, elas vão em outra, porque aquela outra, você não é confrontado com nada, aquela outra pinça algumas ideias do Novo Testamento que faz com que você se sinta super confortável na miséria de vida que nós vivemos.
E aí você é lindo e cheiroso, né? Aí você vai ter os pregadores falando, né? Foi papo aí da semana. Ah, se Deus mostrou, se você olhou, se você namorou, se você abraçou, se você sentiu, por que Ele vai te negar? Mas não me parece ser isso que Paulo está falando aqui, não. Paulo está falando, existe uma condição de idolatria, e isso é extremamente perigoso, porque você pertence a Jesus, porque você pertence a Deus, e você não deveria sequer estar tangendo esse tipo de coisa. E ele vai dizer no final do texto aqui por quê. Então, o primeiro aspecto, eu poderia pregar só sobre isso, né? Porque estar em um estado de espírito confortável é muito fácil. É muito fácil. Para que eu vou, afinal de contas, ter que ficar ouvindo os outros? Para que eu vou ficar tendo que ser chamada a atenção? Eu não preciso disso. Eu já ouvi uma vez uma pessoa dizer para mim assim, ó, ah, eu não vou mais na igreja não. Por quê? Porque eu estou cansada de ficar sendo chamada a atenção. Eu quero ouvir coisas boas. Eu quero ouvir coisas positivas. Eu falei, mas a gente está estudando um livro, né? E nesse momento ele está brigando. Pula. Não fala. Então quer dizer, estar em um estado de conforto é idolatria. Por quê? Isso substitui o nosso coração no lugar de Deus. Substitui o lugar de Deus. A Bíblia chama a nossa atenção para que a gente mude, para que a gente retorne a um estado de filhos, de adoradores. A Bíblia chama a nossa atenção que a gente precisa ser chamado a atenção, porque o homem sem referencial, ele vai para o abismo direto, correndo. A gente é atraído pelas coisas ruins, como pode? Mas a gente nega, né? Não, comigo não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque a gente gosta de ter o controle das coisas, segundo o ídolo apontado pelos pastores. Estranho. Eu achei que quando eu estivesse lendo, eu ia falar assim, sexo, né? Poder. Não é isso que eles falam. Segundo aspecto, controle. Que tipo de controle? O que é controle? Controle é quando você constrói o seu cotidiano, a sua vida, de maneira a cuidar para que todas as coisas andem segundo o que você acha ser o melhor. Isso é controle. Controle é você dirigir a sua rotina, a sua vida, de maneira que as coisas não descambem, nem para um lado nem para o outro. Você está com as rédeas aqui. Não é assim que a gente faz com as contas? Ou deveríamos, né? Faz a planilha para não sair do controle, não é assim? Porque se não tiver planilha, e alguém no casamento tem que fazer isso, né? No meu caso é minha esposa que faz. Se não tiver planilha, o que a gente faz? A gente extrapola, né? E aí quando chega o final do mês, a gente não tem dinheiro para resolver. E aí o caos vai só aumentando, porque a gente vai pegar um empréstimo, né? E o juro é altíssimo, e o buraco vai ficando cada vez maior. Então a gente precisa do controle, não é assim? A gente necessita disso. Mas o que esses pastores apontam é outro tipo de coisa. Porque o controle que eles estão falando é algo justamente que luta com Deus sobre o controle da nossa vida. Porque na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, o plano de Deus não são os nossos. Não são. E se Deus for atender todos os nossos pedidos, como aquele pregador lá falou, a gente está lascado. Por isso que ele não responde. Por isso que na maioria das vezes ele não atende, porque a gente não sabe pedir como convém. Mas a gente pede coisas que a gente acha que é melhor para a gente, porque a gente quer ter o controle de como as coisas acontecem. Só que não temos. Na verdade é um ídolo que engana, né? Todos aqui no final enganam, né? O ídolo faz isso, né? Ele engana, ele oferece alguma coisa para você que no final da história ele vai tirar, ele não vai te dar. Então se no primeiro momento a gente busca conforto, e o conforto também é um engano, porque amanhã a gente não sabe se vai estar doente, a gente não sabe se vai acontecer alguma coisa com a gente, vai tirar a gente da zona de conforto, não tem controle nenhum sobre isso. O controle é a mesma coisa. Tem controle de quê que a gente tem? Tem controle sobre seus filhos? A gente insiste para educar, né? Mas é garantia de que eles vão andar na linha? Nenhuma. Quando eles começarem a se tornar independentes, né? Como o meu que não quer mais dar a mão para atravessar a rua, você vai começar a perceber que não tem controle nenhum sobre ele. Agora eu ainda posso usar da minha autoridade, vai chegar uma hora que eu não vou poder mais. Porque você não tem o controle sequer dos seus filhos, não tem o controle da sua vida, não tem o controle nem da sua planilha. Porque hoje
Você pode comer picanha. Amanhã não, mano. Você não sabe o preço onde vai estar. E a gente tem que ter controle sobre os juros do cartão. A gente não tem controle sobre nada. No final, a gente busca o controle da nossa vida porque a gente está em uma luta constante com o Deus do controle. O Deus que controla todas as coisas, que direciona todas as coisas, que sabe o que é melhor para nós. Aí a gente fica lutando, achando que pode vencer. Mas no final da história, esse tipo de conduta que disputa a força com Deus, que não larga as rédeas da vida, que não larga a segurança da nossa rotina, é realmente no final da história um coração que se prostrou diante de um ídolo, que tomou o lugar de Deus, que no final da história não deixa você, ou impede você de depender de Deus. A gente gosta de dizer muito isso, né? Desde quando eu me converti, muito já ouvi depender de Deus, pessoas pregam sobre isso, pastores pregam sobre isso, leem a Bíblia, a dependência de Deus. Eu quero depender de Deus. Quer depender de Deus até que ponto, né? A gente quer depender de Deus até que ponto? A sua vontade, assim na terra como no céu, é algo que a gente realmente repete ou diz com verdade? Será que a gente está disposto a abrir mão daquilo que a gente acha que tem importância para nós e depender de Deus? Será que depender de Deus não pode gerar um estado de coisas em que Deus vai tirar coisas de nós, porque aquilo não faz a menor importância para Ele? Será que a gente está disposto a abrir mão desse tipo de coisa? Faz aí um searching rapidinho aí na memória. O que é que tem importância para você? Pense em alguma coisa que é muito importante. Pensa aí na sua realidade, sua família. O que é importante? Seus sonhos, seus objetivos, sua saúde, financeiro, questões emocionais. Pensou? Todo mundo pensou. Eu não fico olhando só para minha cara sem pensar em nada não, porque isso é impossível, né? Você tem que ter pensado em alguma coisa. Se você não está disposto a abrir mão disso para depender de Deus, isso é um ídolo. Isso te domina. Você se sujeitou a esse tipo de coisa. Entende isso? Se te controla. E como é que você vai saber que te controla ou não? Quando você fizer o teste, tentar abandonar e não conseguir. É um ídolo. Você foi fisgado. Isso é idolatria. Eu estou no segundo, né? Conforto, controle, terceiro, dinheiro. Clássico, né? Adoração ao dinheiro. Como é que eu vou adorar dinheiro? Eu não me ajoelho diante do dinheiro. O dinheiro é tão clássico na questão da idolatria que Jesus chama o dinheiro de mamon. Ele diz assim: você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou a mamon. Não é isso? Porque Mamon era uma divindade que significava, que simbolizava o dinheiro. Você vê como eu não estou viajando na maionese? Então, a adoração ao dinheiro é uma coisa extremamente sofisticada. Não era um ídolo que estava ali, você, né, com um cifrão, né, e você se ajoelhava ali. É o amor ao dinheiro no sentido de substituir Deus no seu coração. É quando o dinheiro se torna mais importante do que o reino de Deus. É quando o dinheiro se torna mais importante do que a palavra de Deus. É quando a busca pelo dinheiro se torna a coisa mais importante da sua vida, que você não está disposto a abrir mão. Idolatria. Eu posso falar bastante isso aqui, né? Porque quem é que não está sujeito, né? Quem é que não está sujeito? E o quarto, o sexo não está nem aqui, gente. Aceitação. E todos eles apontaram isso. Aceitação. Querer ser aceito pelas pessoas. Que coisa estranha, né? Será que existem pessoas que vivem assim? Que desejam tanto ser aceito pelos outros, que desejam tanto fazer a diferença para a sociedade, ter o reconhecimento da comunidade, do grupo, da cidade, a ponto disso substituir Deus nos seus corações? Eu vou dizer, claro que sim. Eu já vi isso em igreja. Gente que tem tanto desejo de reconhecimento que faz na desgraceira na igreja, que detona a vida das pessoas, porque o desejo
de ser, e é só o desejo de ser reconhecimento que está sendo tratado aqui, não está nem falando do desejo de poder, não é? O desejo de reconhecimento pode ser algo que mexe com a vaidade, com o ego, com o orgulho das pessoas, a ponto das pessoas colocarem Deus na lata do lixo, um ídolo. Quando você não consegue se libertar disso, quando tudo que você faz é porque você deseja que as pessoas reconheçam isso, admirem isso, percebam isso na sua vida, quando há uma necessidade de que tudo que você faz seja público, notável. Ah, não, pastor, eu não sou assim não. Então por que a gente fica postando foto, tudo lindo, cheiroso, maravilhoso no Instagram? Quando na maioria das vezes nem é verdade. Por que a gente tem essa necessidade, né? O Instagram é uma ferramenta que mexe com isso. Quem é que posta foto todo descabelado, né? Eu não tenho como. Tem gente que você não vai estar descabelado tão cedo, né? Quem é que posta foto lavando o banheiro? Pode até ser que você tenha encontrado alguém que cria esse tipo de conteúdo, né? Mas o normal é a gente tentar mostrar para as pessoas que nós somos bonitos, que nós somos saudáveis, que nós somos realizados. Mas a pergunta que fica é: por que a gente insiste nesse tipo de coisa? Porque a gente quer ser aceito, gente. Porque a gente quer ser visto como algo de valor. Mas o meu marido já me reconhece, minha esposa já me reconhece, mas continua lá. Eu preciso que as pessoas olhem para mim como algo especial. Eu vi uma vez um caso de uma menina que viajava o mundo e postava os conteúdos, né? Lugares exóticos, e começou a crescer o número de seguidores e tal, até que descobriram que era tudo mentira, era tudo montagem. E esse já é antigo, hein? Agora tem inteligência artificial, faz um trabalho muito melhor, né? Outro caso que eu vi, até estava comentando com a minha esposa, criaram uma modelo virtual, não existe, é uma criação, né? E criaram um software lá, ela fala, aí posta foto da sua vida luxuosa, mas não existe. As pessoas seguem, as pessoas estão lá admiradas, batendo palma, achando lindo, algo que não existe. Porque há necessidade no ser humano de ser percebido, de invejar aquele tipo de vida, de cobiçar realmente a atenção do público. E quando isso acontece, e quando as pessoas se realizam desse jeito, acham que encontraram no final da história o pote no fim do arco-íris, não. Encontram mais vazio, mais solidão, mais depressão, mais ansiedade. Histórias estão aí para se perder de vista. Ídolo. É um ídolo, substitui Deus no nosso coração. O que Deus nos dá, o que Deus nos abençoa não é mais o suficiente. Precisamos ser mais que isso. Ídolo. 4 ídolos apontados aqui. São 4 dentre tantos que na maioria das vezes substitui Deus nos nossos corações. Por isso Paulo vai dizer: vocês pertencem a Cristo. A comunhão que vocês têm é com Cristo e com a sua igreja. Portanto, fugir da idolatria. Ele continua, não é? Gastei muito tempo nesse ponto, mas vamos descendo aqui. No versículo 18 ele diz assim, perceba agora, a pergunta é: por que Paulo está tão preocupado? Os coríntios, antes de eu ler, um esclarecimento dessa igreja, eles não iam para adorar nada. Eles, na verdade, se você for estudar Coríntios, como a gente está estudando, você vai perceber que eles se gabam de que tudo aquilo não tem nenhum poder sobre a vida deles, não são deuses, não são divindades, são só imagens. É o que eles diziam. Isso não tem poder sobre a vida da gente, isso não é nada. Então, eu como mesmo, tanto faz. Tem poder para aquelas pessoas lá que estão escravas, mas a mim não. Eu fui liberto por Jesus. Não tem nada demais. Esse era o discurso deles. Mas para Paulo não é bem assim não. Olha o que ele vai dizer: observai o povo de Israel, ou em algumas versões, do Israel segundo a carne. Por acaso os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Então ele vai trazer a cena como era o sacrifício no Antigo Testamento.
Como é que se sacrificava? Porque no Antigo Testamento era assim, a pessoa levava o animal, né? Por causa dos seus pecados, o animal era sacrificado. E aí a carne era queimada, parte era queimada, parte era comida pelo sacerdote e parte era comida pelo adorador. Era assado a carne no final, era um churrasco, né? Já cansei de falar sobre isso. Mas era uma refeição de adoração, não é isso? É isso que Paulo está falando. Lembre de Israel, como eram os sacrifícios? A pessoa levava um animal, o animal era imolado, e a pessoa participava daquele culto de adoração a Deus, não é isso? E o que estava sendo celebrado ali? Que os meus pecados foi perdoado através da morte de um animal inocente. É bem parecido com o que acontece no Novo Testamento, que na verdade apontava para isso, né? Então Paulo vai dizer, será que, versículo 19, já que quando se comia da carne que se sacrificava a Deus, você era participante daquele ato de adoração, esse é o ponto de Paulo, assim como no Novo Testamento participar da ceia, não é? É um momento de adoração a Cristo, não é? No Antigo Testamento era um momento de adoração a Deus, então participar dessa refeição era ter comunhão com Deus, era estar na mesma sintonia, não é? Em relacionamento. Aí Paulo vai dizer assim, versículo 19, será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Então, para você entender o raciocínio de Paulo, a pessoa oferecia o sacrifício para Deus, ela era participante do altar, participante da celebração, participante da adoração. Agora o que Paulo vai dizer? Eu estou dizendo que o ídolo é alguma coisa? Não, ele vai dizer, ou que a comida que é sacrificada ao ídolo é alguma coisa? Não. Versículo 20, antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas não a ídolos. E ele já está falando dos pagãos, né? Da adoração idólatra em Corinto, que eles iam lá para participar das refeições. Eles sacrificam a demônios. Olha aí que interessante, gente. Perceba o que Paulo está dizendo. Eu estou dizendo que o ídolo é alguma coisa? O ídolo não é nada. Aquela imagem lá sequer existe. Não é uma divindade. Aquilo não é uma divindade, aquilo não é Deus. Aquilo ali é uma imagem. Mas agora Paulo vai dizer assim, mas eles oferecem os sacrifícios, não aquilo, não a imagem, não aquela escultura, não aquela divindade grega, mas eles estão oferecendo adoração para demônios. Ué, mas como assim, Paulo? Você acabou de dizer que os ídolos não são nada? Os ídolos não são nada, eles não existem. Só existe um único Deus. Aí perceba isso aqui, gente, isso aqui é de extrema importância. O ato de se sujeitar ao ídolo, é disso que Paulo está falando. O ato de ter comunhão com o ídolo, o ato de alguma forma substituir no seu coração a adoração ao Deus verdadeiro, é algo oferecido a demônios. Parou para pensar nisso? Parou para pensar na gravidade que Paulo está falando aqui? O que isso significa, pastor? Significa, meu amigo, que existem poderes aí fora que são maus, que são malignos, destruidores, opositores de Deus, opositores de Cristo. Mas onde eles estão, pastor? Por trás da falsa adoração. É lá que eles estão. A gente acha que quando a gente substitui Deus, não está acontecendo nada, que é só uma questão de ideia conceitual, metafísica. Paulo está dizendo que não, por trás desse ato, desse gesto, desse comportamento, existem forças do mal, que aprisionam as pessoas, que destrói a vida das pessoas, que joga a pessoa no fim do poço, porque esse é o papel do mal. Uma vez eu conversava com a Dani até lembrou isso no discipulado, né? De que eu falei do mal, né? Existe o mal lá fora, né? O mal está lá fora. E a gente vê, né?
pessoas agindo de maneira assim, que a gente sequer consegue acreditar. Não é possível que um ser humano praticou esse tipo de coisa, de onda, não é? Eu não vou ficar aqui citando exemplos, episódios do jornal policial, porque não vai fazer bem para ninguém. Mas a gente às vezes vive numa bolha. A bolha que a gente cria, que tudo é legal, vai tudo dar certo. E a gente não percebe que quando o seu coração não está direcionado para Deus, que quando a sua vida não é uma vida dedicada a Deus, nós estamos empoderando outras forças que vão exercer poder sobre a nossa vida. Que vão exercer poder sobre a nossa vida. Que tipo de poder? Ah, sei lá, mano. Vai saber, né? Bom não é. Porque se fosse bom, Paulo não estaria combatendo isso aqui. Mas o final da história é que esse tipo de poder maligno escraviza e acaba com a vida das pessoas. E isso vai acontecendo aos poucos. E ele está falando para crente, gente. Ele está falando para a gente que está enfiado na feitiçaria, magia negra, satanismo. Não é para esse tipo de gente que ele está falando, não. Ele está falando para a igreja aqui. A partir do momento que você acha que não tem problema nenhum se sujeitar, ter comunhão com objetos de adoração, ainda que sejam dos nossos tempos, ídolos modernos, e que isso está substituindo no seu coração uma vida dedicada ao reino de Deus, ao Senhor da criação, a Jesus o Cristo, você está sendo escravizado. Escravizado. E o fim dessa história não é bom. Nunca foi. Nunca foi. Por isso Paulo está dizendo, não é à toa, gente. Não brinquem com isso. Fujam disso. Porque isso vai escravizar a sua vida. E, gente, eu vou te dizer, hein? Isso é verdade. Conheço pessoas que estiveram um dia na igreja, bonitinho, fazendo parte, cantando, indo nos eventos, que hoje a vida da pessoa é uma coisa assim, de dar pena. De dar pena. E eu estou falando das que eu conheço, provavelmente vocês conhecem outras histórias. É um passinho de cada vez, né? Um passinho de cada vez. A primeira coisa que a gente faz é realmente levantar questionamentos, né? É sempre assim, porque a gente, quando começa uma conduta de erro, quando começa uma conduta de afastamento, a primeira coisa que a gente faz é começar a procurar problemas para justificar a nossa conduta, o nosso afastamento, né? A gente acha que isso é fruto da nossa inteligência, da nossa cognição, como a gente tem o poder de encontrar realmente questões que podem ser discutidas, né? A gente trata assim, como os coríntios estavam tratando. Nós somos sábios, né? Nós temos uma teologia muito mais interessante do que você, Paulo. Você é um caipira, né? Você é alguém que está ultrapassado, né? É assim que vai. O afastamento de Deus é assim. O segundo aspecto é o esfriamento. Falei de semana passada. O coração se torna insensível à voz de Deus. Insensível. Petrifica. Gela. Terceiro aspecto. Começa a ficar desinteressante. Esse discurso eu já ouvi um monte de vezes. E é sempre o mesmo quadro. Isso é tudo muito chato, gente. É repetitivo. A igreja é tudo engessado. É tudo sempre igual. Porque você vai vir aqui no domingo, né? A igreja não é só domingo, nos grupos semanais, e tem uma rotina mesmo, né? As pessoas vão lá, leram o capítulo do livro, né? Quando leram, vão participar de uma exposição do que foi dito, do texto bíblico, né? As pessoas oram juntas, cantam. Domingo está todo mundo aqui, você vai chegar no mesmo horário, no mesmo lugar. Tem gente que até repete a mesma roupa. Vai ouvir umas músicas, 5 músicas, né? São 3, momento de oração, os pedidos estão ali, às vezes muda, né? Alguém saiu da nossa lista, ficou bom, morreu, tira, né? Tem por que ficar orando mais. Aí entra um pedido novo. Terminamos de orar, vamos cantar mais uma. Aí vem o texto bíblico, é o mesmo cara que está falando aqui, às vezes repete as mesmas histórias, está ficando velho, está perdendo a memória e repete mesmo. E o afastamento de Deus vai fazer com que você olhe para isso tudo e fale, cara, não aguento mais.
Esse tipo de coisa é muito chato. Tem shopping para ir. Pô, shopping tem novidade, né? Botam cantores às vezes, né? Vitrine muda, promoção, cinema, tem filme novo, tem a balada, tem o pub, tem o carnaval chegando, tem a viagem, tem a casa de praia. Pô, cara, entretenimento melhor do que esse aqui tem pra caramba. Eu sempre falei isso, né? A igreja não pode disputar entretenimento com o mundo, a gente perde, porque a gente é rotineiro, né? A igreja é uma coisa meio assim, parecida sempre. O terceiro aspecto é esfriamento. Você vai olhar isso tudo e vai achar isso muito chato. Isso é chato, cara. Eu não aguento mais, fica em pé, canta, senta. Aí tem que orar. Aí no final termina, o pastor vai para frente, aí eu vou para cá. Ah, não pode ser desse jeito. Mas sabe onde está o problema? Aqui, ó. Aqui está o problema. Porque Jesus ficou desinteressante. Porque a palavra de Deus é chata. Não é um filme colorido, uma série de suspense, né, que mexe com as nossas emoções. A gente começa a tratar as coisas assim. E aí, para o final da história, estamos fisgados. As forças do mal estão nos levando. E o final da história é sempre o choro. É sempre o choro. Porque a pior coisa que tem é realmente nós substituirmos a salvação presenteada por Deus através do seu Filho naquela cruz por entretenimento. Pior coisa. A igreja perde. Não temos condições. Se a gente começar a fazer evento aqui, a semana que vem vai ser um coral da África do Sul, né, ou do Norte, que vai cantar, bota ali letreiro, aí vem todo mundo ver aquele show de música lindo, né? Olha, o culto foi uma bênção. Na outra semana você vai querer algo melhor. E na outra algo melhor, porque se cair o nível, a igreja ficou chata. Tem esse tipo de coisa. E tem igreja que funciona assim, né? Igreja é evento, né? Cada culto é um evento, né? Precisa ser um evento, porque as pessoas não se alimentam de Cristo, não se alimentam das Escrituras, as pessoas se alimentam do evento. É do evento, é do cantor gospel, é do show, é o show da fé, não é? É isso que as pessoas estão atrás, porque o coração já está distante de Deus, porque essa pessoa já foi fisgada pela idolatria, porque as forças das trevas já estão agindo sobre a vida dessas pessoas. Combata isso, combata isso. Paulo vai dizer, essas pessoas sacrificam não a ídolos, mas a demônios. Olha o que ele continua a dizer. Ele vai dizer assim, ó, versículo 21, eu não quero que tenhais, olha a expressão que Paulo usa, koinonia, que a gente leu lá no início, né? Você lembra a comunhão lá no início? Quando participamos da ceia do Senhor, temos comunhão com Ele, koinonia, participação. Eu não quero que vocês tenham koinonia, comunhão com o demônio. Paulo fala demônios 4 vezes nesse pedacinho aqui, para você ver a preocupação de Paulo. Vou ler de novo para você, 20, eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Então Paulo já passou aqui do nível de dizer que isso é um perigo, como eu estou fazendo, que isso é uma ameaça, mas para dizer que isso não é possível. Não é possível ter comunhão com Deus e ter comunhão com demônios. Não é possível ter comunhão com Deus e ter comunhão com ídolos. Não é possível ter um coração dividido com 2 senhores, porque Deus não se submete a esse tipo de coisa. Ou o povo é o seu povo ou não é o seu povo. Ah, mas e a graça, pastor? Não, a graça está aí. Jesus morreu para que a gente retorne, se arrependa. Esse é o chamado de Paulo. Abandonem, fujam, mudem. Esse é o chamado. Mas no final da história, o que Paulo está dizendo é que isso é impossível. Não pode ser algo que a gente venha a tratar como normal.
Ou nós somos o povo de Deus, ou nossa vida é uma vida dedicada a Deus, embora tenhamos falhas, vamos realmente oscilar em alguns momentos, mas a gente continua caminhando, continua avançando na direção daquele que é o nosso autor e autor da nossa fé e salvador da nossa vida, aquele que é o Cristo crucificado, que morreu por nós. A gente avança, independente da igreja ser chato, do pastor ser ruim, da música ser mais ou menos, do culto ser a mesma coisa, a gente avança, porque os nossos olhos estão no Cristo da fé, porque os nossos olhos estão no nosso Salvador, porque os nossos olhos estão na palavra de Deus. É aí que tem que estar o nosso coração, porque não há como nós dividirmos o poderio de Deus, o senhorio de Deus, com divindades pagãs. Amém? Amém. Aí ele vai dizer assim, 22, ou será que estamos provocando os ciúmes do Senhor? Por acaso somos mais fortes do que Ele? Olha isso aqui. O que Paulo está falando? Como assim? Deus tem ciúme, pastor? Não confunda com o ciúme do nosso tempo, né? O que é o ciúme do nosso tempo? A gente não quer ver algo nosso sendo compartilhado com ninguém, né? Aí dá aquela sensação de raiva, né? Quando alguém toca nas nossas coisas, né? Pega o nosso carro, olha para nossa esposa, nosso marido, curte a foto lá, né? O vídeo. O que isso está acontecendo? Estou de olho no meu, né? No que é meu. O ciúme de Deus, que é tratado no Antigo Testamento, na verdade Paulo está abordando 2 textos de Deuteronômio que eu vou ler para vocês. É como colocar Deus à prova. É você colocar Deus em uma situação inadmissível, em que Ele precisa agir, em ira. Perceba isso? Não é que Deus está com ciúme, fulaninho, não faz assim, não é isso. É colocar Deus em uma situação inadmissível, que inclusive a sua honra, a sua santidade está em risco, em jogo. E aí Ele age em ira, para realmente julgar esse tipo de coisa. Qual é o episódio que Paulo tem em mente aqui? Na verdade, isso aqui tudo é Deuteronômio, né? Quando realmente o povo vai se sujeitar ao bezerro de ouro, na subida de Moisés ao Sinai para pegar as leis. A gente viu semana passada, ele ainda está em Deuteronômio falando dessas coisas. E eu vou citar aqui para vocês as passagens que Paulo tem em mente. E o povo se sujeita ao bezerro de ouro e diz que aquele bezerro que havia tirado eles do Egito, não é? Eles trocam, ao invés de ser o Deus de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o bezerro de ouro. Quem fez foi Deus. E esse tipo de situação, Deus não permitia. E aí o que Deus vai fazer? Vocês lembram? Julgar aquele povo, não é? E aí muitos vão morrer ali naquele episódio, né? O que Paulo tem em mente? Primeira passagem aqui, para a gente terminar isso, que eu estou me alongando demais. No 19, quando ele diz assim, será que eu estou dizendo que aquilo que é sacrificado a ídolos é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Não, antes digo que essas coisas que eles sacrificam a demônios e não a Deus. Ele tem em mente Deuteronômio capítulo 32, versículo 17. Se você conseguir abrir, se abre aí. Eu vou ler para você. 32, 17. E depois ele fala: ou será que estamos provocando o ciúme do Senhor? Por acaso somos mais fortes do que Ele? É outra passagem de Deuteronômio, que é o versículo 21 em diante. Eu vou ler aqui o que está em Deuteronômio. Vou ler do 15. É o pensamento de Paulo, ele está aplicando. E depois de engordar, ou da engorda, 32:15 eu estou lendo. Ele está falando de Israel quando adorou o bezerro de ouro. É o cântico de Moisés chamado isso aqui. E depois de engordar, Jesurum deu coices. Tu engordas, te engrossaste e te saciaste. Então abandonou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Falando do povo, né? Com seus deuses estrangeiros despertaram o que está escrito aí? O ciúme de Deus. Paulo está citando isso aqui lá.
com abominações provocaram o quê? A sua ira. Agora a passagem que Paulo fala que os ídolos não são deuses. Ofereceram sacrifício aos demônios e não a Deus. Paulo citou isso lá. É o texto que ele tem em mente. Ofereceram sacrifícios a deuses que não haviam conhecido, deuses novos que haviam aparecido recentemente, os quais vossos pais não temeram, e abandonaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te formou. Vou continuar lendo, tá? Vendo isso, o Senhor os desprezou. Está entendendo aqui o que Paulo está falando? Não é possível participarmos da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Não é possível. Deus, no seu ciúme, despreza esse tipo de comportamento. Ele vai dizer no 19 de novo: vendo isso, o Senhor os desprezou por causa da provocação que seus filhos e filhas lhe fizeram, e disse: esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos nos quais não se pode confiar. De novo, 21, provocaram meu ciúme com aquilo que não é Deus, com suas vaidades provocaram a minha ira. Portanto, eu lhes provocarei o ciúme com aqueles que não é povo, e lhes despertarei a ira com uma nação insensata, porque um fogo se acendeu na minha ira, queima até o mais profundo do Seol, devora a terra com o seu fruto e abrasa os alicerces dos montes. Acumularei desgraças sobre eles, usarei todas as minhas flechas contra eles, serão consumidos pela fome, devorados por raios e por amarga destruição contra eles, enviarei dentes de feras e o veneno dos animais que rastejam no pó. Se você quiser continuar lendo, leia, porque esse é o tipo de sentimento que está no coração de Deus quando nós substituímos a adoração devida a Ele por adoração a demônios. Isso é sério, isso é muito sério, porque Paulo vai dizer: é impossível que as duas coisas coexistam. Portanto, amados irmãos, fujam da idolatria.